nossos estudos sobre mistura de soluções. Agora, falando sobre mistura de soluções de solutos diferentes e que há a ocorrência de reação. Na página 11 da apostila é dado a seguinte situação, onde uma pessoa estaria aí com uma queimação estomacal devido ao excesso de suco gástrico. O que causa essa sensação desagradável é o ácido clorídrico, que é um dos componentes do suco gástrico, que ele digere ali o alimento e, em excesso, pode começar a queimar, pode começar a dar a sensação de queimação no estômago. As outras duas situações que nós já vimos, que é a mistura de soluções de mesmo soluto e a mistura de solutos diferentes sem ocorrência de reação, não iria ajudar em muita coisa a resolver o problema dessa pessoa. Por quê? O excesso de ácido clorídrico, se você misturasse com uma outra solução com ácido clorídrico, mesmo que ela tivesse uma menor concentração, ainda continuaria havendo ácido clorídrico, ainda continuaria havendo danos aí ao estômago. Se você consumisse uma outra solução com um soluto diferente que não reagisse com ácido clorídrico, seria o mesmo que diluir a concentração de ácido clorídrico do estômago. Também não resolveria, tá? Apenas poderia amenizar. Assim, é necessário que haja o consumo de um remédio, uma solução, com um soluto que irá reagir com o ácido clorídrico, irá formar uma outra substância e neutralizá-lo. Aqui na página 12, nós temos o que poderia ser a solução. No exemplo supracitado, o melhor remédio a ser ingerido é um antiácido, dentre os quais podemos destacar o hidróxido de magnésio, que em contato com o ácido do estômago promove a seguinte reação. E aqui está uma equação química do que aconteceria, aonde o ácido clorídrico, em contato com o hidróxido de magnésio, formaria cloreto de magnésio e água. Toda vez que um ácido entra em contato com uma base, há formação de sal e água, quando há neutralização completa. Nesta matéria, especificamente, é muito importante se atentar à equação. Por quê? É a partir dela que você obterá dados para seguir adiante. Como assim? Perceba que são necessários 2 mols de ácido clorídrico para cada mol de hidróxido de magnésio. Para formar 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mols de água. Mas como que você pode estar chegando a esta equação? Primeiramente, você tem que saber, e normalmente a questão traz, o que será misturado com o que? Como assim? Neste caso, o ácido clorídrico é misturado com hidróxido de magnésio. Então, você facilmente chegaria a esta equação sem a estequiometria, ou seja, sem as quantidades. Estaria apenas ácido clorídrico, HCl, mais hidróxido de magnésio, MgOH2. A partir daí, você tem que saber quais serão os produtos formados. Como eu disse, quando um ácido reage com uma base, no caso, ácido clorídrico reage com a base hidróxido de magnésio, forma-se um sal e água. Então, como que você sabe o que irá acontecer? O ácido libera o hídron, que é o cátion hidrogênio, o H+, enquanto a base libera a hidroxila, que é o OH-. Você retira a hidroxila da base e une com o hídron, com o cátion hidrogênio do ácido, e forma a água. O que sobra? O cloro e o magnésio.
Perceba que aqui você tem duas hidroxilas, 2OH. Então, para formar água completamente com essas duas hidroxilas, você precisaria de dois hídrons, dois cátions hidrogênio. Então, você pegaria OH e mais um hidrogênio, dois hidrogênios. Porém, aqui, sem a estequiometria, você sem ter colocado o número 2 aqui ainda, só haveria HCl, apenas um. Então, pela água e pela quantidade de hidroxilas, você percebe que teria que ter duas vezes 2 mols de ácido clorídrico para fornecer 2 mols de hidrogênio. Outra forma é pelo sal, porque havendo apenas um cloro para se unir com o magnésio, não estaria correto, porque o magnésio ele tem como na camada de valência o número 2, ele tem 2 elétrons, que ele cede com facilidade por ser um metal. Então, ele precisa de 2 cloros, que aceita apenas um elétron. No caso, havendo apenas um ácido clorídrico, também faltaria cloro para formar sal, cloreto de magnésio. Então, é importante testar, é importante treinar para estar formando a equação correta. Nesse caso, é necessário 2 mols de ácido clorídrico para 1 mol de hidróxido de magnésio para haver a reação completa. A partir do momento que você consegue montar esta fórmula química, você consegue atribuir valores para estar calculando as quantidades adequadas. Vamos seguir aqui a apostila. Agora vamos atribuir valores ao exemplo. Considere que uma pessoa tenha no estômago 500 ml de suco gástrico, solução aquosa de HCl, de concentração 0,01 mol por litro. Que massa de hidróxido de magnésio esta pessoa deverá ingerir para neutralizar todo o ácido? Como eu disse, a primeira coisa a ser feita é descobrir a reação química de neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio. Nesse caso, 2 mols de ácido clorídrico com 1 mol de hidróxido de magnésio produzem 1 mol de cloreto de magnésio mais 2 mols de água. Pela reação, tem-se que a neutralização de 2 mols de ácido consome 1 mol de base. Então, você começa a relacionar esse valor. 0,01 mol de ácido clorídrico está para 1 litro de solução, igual a x mol de ácido clorídrico está para meio litro, chegando assim ao valor de 0,05 mol de ácido clorídrico no estômago dessa pessoa. Como assim? Agora vamos atribuir valores ao exemplo. Considere que uma pessoa tem no estômago 500 ml e está na concentração de 0,01 mol por litro. Se ela tem 0,01 mol por litro, como há 500 ml, há meio litro. Então, há a metade disso, há 0,05 mol no estômago dela. Qual que é a outra conta que eu devo fazer? Agora, eu tenho que relacionar a quantidade de ácido clorídrico com a quantidade de magnésio, de hidróxido de magnésio necessário para neutralizar. Pela fórmula montada, nós já vimos que são necessários 2 mols de ácido clorídrico para cada 1 mol de hidróxido de magnésio. Olha aqui a proporção. 2, como aqui não aparece nada, para 1. 2 mols de ácido clorídrico para 1 de hidróxido de magnésio. Mas a pessoa não possui 2 mols de ácido clorídrico dentro do estômago. Ela possui apenas 0,005 mol de ácido clorídrico. Assim, dá para formar outra regrinha de 3, aonde eu ponho que, a partir da informação da fórmula, 2 mols de ácido clorídrico
está para 1 mol de hidróxido de magnésio. Da mesma forma que 0,005 mols de ácido clorídrico está para X mols de hidróxido de magnésio. Assim sendo, chegamos ao valor de 0,0025, ou seja, a metade em mols de hidróxido de magnésio. 2 está para 1, da mesma forma que 0,05 está para 0,0025. E assim a gente descobre quantos mols de hidróxido de magnésio são necessários para reagir com o 0,05 mols de ácido clorídrico. Porém, a questão pergunta que massa, e a gente até aqui, pelo exemplo da apostila, chegou apenas à sua molaridade. Então fica fácil, pois se 1 mol pesa 58 gramas, e da onde saiu esses 58 gramas? É só eu somar as massas aqui dos elementos formadores. Eu tenho aqui duas vezes o que está dentro dos parênteses, 2 vezes o oxigênio e 2 vezes o hidrogênio. O oxigênio pesa 16 gramas, 1 mol. Como eu tenho 2, 32. Com mais 1 grama cada hidrogênio, como eu tenho 2, 2. 2 com 32, 34. Com mais 24 do magnésio, temos 58 gramas. Então, 24, 16 com 16, 32, com mais 2, 58. 24 com 32, com 2, 58 gramas. 1 mol de hidróxido de magnésio pesa 58 gramas. Da mesma forma que 0,0025 mol de hidróxido de magnésio pesa massa 1. É o que eu vou descobrir, que fazendo as contas dá 0,145 gramas de hidróxido de magnésio. Ok? Respondida a questão. O que é mais complicado nas questões que envolvem soluções que há reação entre os solutos? É conseguir fazer a equação. Você sempre terá que mensurar o que é formado a partir da união dos reagentes. Sempre que aparece ali a reação entre base e ácido, se torna bastante simples, porque é sempre a formação de água e sal. A água vem da hidroxila da base, mais o hídron, que é o cátion hidrogênio, o H+, do ácido. Então, formando assim a água. E o que sobra? Sobra o ânion do ácido mais o cátion da base, que se unirão e formarão o sal. Desse modo, você consegue formar a equação. A partir dali, você tem que fazer a estequiometria, dizer quanto de base para quanto de ácido é necessário para que ocorra a reação. Ok? Aqui nós temos um raciocínio de como usar essas regras de 3 em algumas formas, aonde o V ácido é o volume do ácido, nesse caso dessa questão é 500 ml, ou meio litro. O M ácido é a molaridade de ácido, ou seja, 0,01 mol no litro, é a concentração em mols do ácido. M, base, é a massa da base, que é o que queria se descobrir. E MM, base, é a massa molar da base, no caso 58 gramas. Substituindo os valores, consegue-se chegar aí à mesma quantidade, 145 gramas. Eu, pessoalmente, acho mais aconselhável vocês
utilizarem a boa e velha regrinha de 3, porque é bastante visível os valores da onde eles brotam, da onde eles aparecem. E toda vez que você consegue ter esses valores, fica fácil jogar ali na regra de 3 para descobrir mais um, ok? Galerinha, aqui temos alguns exercícios resolvidos. E é esse tipo de questão que aparece para esse conteúdo. No laboratório de química, um técnico neutralizou uma massa de carbonato de sódio, Na2CO3, com exatamente 0,25 litros de solução aquosa a 1 mol por litro de ácido clorídrico. Determine a massa do sal neutralizada. Talvez a maior dificuldade que vocês podem estar encontrando é na formação da reação. Nesse caso, a questão informa que o carbonato de sódio neutralizou aqui o ácido clorídrico, ou o ácido clorídrico neutralizou o carbonato de sódio completamente, dessa forma sem sobrar nenhum dos reagentes, apenas produtos. O ácido clorídrico, ao reagir, ao se ionizar, ele libera o H+, o cátion hidrogênio, o hidro. Nesse caso aqui, esse H+, vai se juntar com o CO3, o carbonato. Por quê? Porque enquanto o hidrogênio fica positivo, ele fica sem o elétron dele fica com cloro, aqui o CO3 tem 2 elétrons a mais que ele tirou do sódio. No caso, você sempre tem que imaginar que o cátion de uma substância vai se unir com o ânion da outra. Nesse caso, o cátion hidrogênio se unirá com o carbonato. Perceba que você tem aqui o sódio, e o sódio tem ali na sua camada de valência um elétron. E é esse um elétron que ele cedeu aqui para o CO3, para o carbonato. Então, são necessários 2 sódios para o CO3. Enquanto os hidrogênios também ficam sem um elétron, que foi cedido para o cloro. Nesse caso, é compatível. Se você tem 2 sódios que estão sem um elétron na última camada, você ter 2 hidrogênios que também estão sem um, está compatível. E formando aqui o ácido carbônico. E NaCl, que é o cloreto de sódio. Mas como chegar à estequiometria? HCl mais Na2CO3 forma NaCl mais H2CO3. Perceba que você tem 2 hidrogênios que tomará o lugar de 2 sódios. Você tem aqui o HCl, aonde o cloro se unirá com 2 sódios. E o NaCl é um cloro para um sódio. Nesse caso, você teria aí que estar multiplicando a quantidade de cloro, o que faria total sentido, aonde 2 cloros se uniriam com sódio e passaria a haver 2 hidrogênios para se unir com o carbonato. Bom, observando que é necessário também 2 hidrogênios, a formação do carbonato também ficaria evidente aí a necessidade de haver 2 moléculas para cada de ácido clorídrico para cada molécula, no caso para cada composto iônico de carbonato de sódio. A partir da formação da fórmula, começam-se os cálculos. Nesse caso, você tem a concentração de 1 mol de ácido clorídrico para 1 litro. Porém, foi neutralizado 0,25 litros ou 250 ml. Então,
Nesse caso, fazendo a regrinha de 3, você tem aí 0,25 mol. Como descobrir a massa de sal neutralizada? Você tem 2 mols de ácido clorídrico, pela fórmula montada, pela equação química montada, para cada mol de carbonato de sódio. Então, 2 mol de ácido clorídrico para 1 mol de carbonato de sódio. Da mesma forma que 0,25 mols de ácido clorídrico estão para x mols de carbonato de sódio. Fazendo a regra de 3, chega-se ao valor de 0,125 mol, ou seja, 2 está para 1, da mesma forma que 0,25 está para 0,125. E convertendo a massa, como assim? 1 mol de carbonato de sódio pesa 106 gramas. Da onde? Da soma das massas de cada um dos componentes. No caso, o sódio, que pesa 23, A2, 46, mais 12 do carbono, 58, mais 3 vezes 16 do oxigênio, que dará os 106 gramas. 1 mol está para 106, igual a 0,25 mol, está para 13,25 gramas de sal. Aqui há um exercício resolvido, onde é feito a mesma coisa, o mesmo procedimento. Primeiro se determina a reação. A partir da reação, faça a estequiometria. A partir da estequiometria, você tem quanto de um reagente é necessário para quanto do outro. Sabendo disso, você pode calcular aí a quantidade dos dois. Nesse caso, primeiro, a concentração, ou seja, quantos gramas foi utilizado de hidróxido de magnésio. A partir daí, calculou quantos mols havia ali e você consegue determinar a quantidade necessária de ácido clorídrico, aqui 0,73. Galerinha, aqui tem alguns exercícios que eu estarei pedindo para vocês realizarem, ok? Agora, falando sobre titulação ou análise volumétrica. Titulação é um processo físico-químico empregado para determinar a concentração de algumas soluções. Ou seja, é um processo onde você determina quanto que você tem de soluto em uma solução. Há uma solução com a quantidade desconhecida da concentração e a partir da titulação você consegue fazer isso. Hoje em dia, conhecemos várias técnicas de titulação, tais como titulação ácido-base, titulação de óxido-redução e titulação de complexação. Nesse capítulo aprenderemos teremos a explicação da titulação ácido-base. Basicamente é o seguinte: você tem ali uma solução aonde, por exemplo, há uma concentração de ácido e você não sabe que concentração é essa. A partir dessa solução ácida, por exemplo, poderia ser o inverso, poderia ser a solução básica, você coloca no caso, a solução ácida, você começa a colocar uma quantidade conhecida de uma base que reage com esse ácido. A partir daí, você, como não consegue ver a reação acontecendo, tem que colocar um indicador. Você coloca um indicador ali de pH e esta solução vai mudando de cor. Conforme ela vai mudando de cor, a hora que ela chegar a uma cor neutra, quer dizer, não há ácido nem base nela mais, apenas sal e água. Um sal, que não necessariamente tem que ser o cloreto de sódio, e água. Você consegue saber quanto de base você colocou na solução ácida. E sabendo tanto de base que você colocou, você consegue calcular a quantidade de ácido que havia. Você consegue, assim, descobrir a concentração.
nomes importantes para esse processo. Titulante, solução que apresenta concentração conhecida. No caso, se você está fazendo a titulação da solução ácida, o titulante seria a solução básica que você está usando para neutralizá-la. O titulado, solução na qual desejo determinar a concentração, neste exemplo que eu estou falando seria a solução ácida. E o indicador, substância que altera sua coloração em determinadas faixas de pH. Para efetuar uma titulação, devemos adicionar o titulante. Quem que é o titulante? Solução que apresenta concentração conhecida. Em uma bureta. Bureta é este material aqui, esta vidraria. E gotejar no Erlenmeyer, que é este tipo de vidrinho. Com a solução titulada, que é quem você irá descobrir aí a sua concentração. Até que atinja o ponto de equivalência, ou seja, a neutralização total. Você tem uma solução ácida, que eu estou usando o exemplo a solução ácida, não necessariamente teria que ser ácida, poderia ser o contrário, poderia ser básica. E essa solução você não sabe a concentração que está. Você começa a colocar uma solução básica e nessa solução básica há um indicador que te diz que ela está ácida, neutra ou básica, pela cor que esse indicador deixa a solução. Quando você inicia, ela está ácida, a solução ácida. Começa a colocar base, ela vai se tornando menos ácida, ela vai alterando de cor, até que chega a cor que indica que ela está neutra. Neste momento, você para de adicionar a solução básica que estava neutralizando o ácido. Vê quanto de solução básica você colocou. E a partir daí, você discorre uma fórmula dizendo que tanto de ácido reage com tanto de base. Como você sabe a quantidade de solução básica que você usou, você consegue fazer uma relação com o valor do quanto de ácido que havia naquele volume de solução. Como não é possível visualizar o ponto de equivalência, a olho nu utiliza-se indicador que apresenta faixa de viragem, próximo ao ponto de equivalência. À medida que é adicionado o titulante ao titulado, varia-se o pH da solução resultante, sendo possível construir um gráfico dessa variação, ao qual se dá o nome de curva de titulação. Aqui está um exemplo desse gráfico, aonde vai se alterando a cor até chegar ao pH 7, que é o pH neutro. Ao atingir-se o ponto de equivalência, devemos anotar o volume gasto da solução A, no caso, a solução que está neutralizando a outra, tendo como base esse volume juntamente com a concentração da solução A e o volume da solução B. Encontraremos a ocorrência de solução B em questão. Aqui há um exemplo do indicador de cor, o repolho roxo. Nós fizemos até uma atividade em sala no ano passado. E aqui um exemplo do que poderia estar acontecendo. 25 ml de ácido nítrico, HNO3, de concentração desconhecida, foram titulados e exigiram um volume de 22,40 ml de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro para sua completa neutralização. Qual é a concentração da solução ácida inicial? Pois bem, temos aqui o ácido nítrico, que reage com hidróxido de sódio, formando o nitrato de sódio e água. Bom, pela estequiometria, que no caso aqui já está pronta, percebe-se que é 1 para 1, onde você tem uma hidroxila do hidróxido de sódio para um hídron do ácido nítrico, formando uma água. E o que sobra é o NO3 mais o sódio, formando o NaNO3. Ou seja, é 1 para 1. Um ácido nítrico para um hidróxido de sódio. O cálculo do número de mols do hidróxido de sódio consumidos. No caso, 0,1 mol está para 1 litro
assim como em x mols em 22,4. Aqui um erro, não é 22,4 vezes 10 elevado a 3 litros, mais 10 elevado a menos 3, que dá 22,4 ml. Então, em 22,4 ml, há 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio. Por uma regrinha de 3 simples, você descobre que como a concentração é de 0,1 mol em 1 litro, em 22,4 ml, a 22,4 vezes 10 a menos 4 mols, ou 0,00224 mols em 22,4 ml. Como é 1 para 1, aqui tem uma outra regrinha de 3. Como assim? Pela estequiometria da reação, sabe que 1 mol de ácido nítrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, 1 mol de ácido nítrico está para 1 mol de hidróxido de sódio. Então, 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio também estará para 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de ácido nítrico. Aqui, pronto. Já se sabe que para 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio, você utiliza 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de ácido nítrico. Tá, mas o que pergunta é, qual a concentração da solução ácida inicial? Temos que foram neutralizados aqui 25 ml. Descobriu-se que 25 ml havia 22,4 vezes 10 a menos 4 mols de ácido nítrico. Então, se isso, 22,4 vezes 10 a menos 4, está em 25 ml, então X mols está em 1 litro. Fazendo a conta, chega a 0,09 mols de ácido nítrico em 1 litro. Galerinha, peço que façam as atividades, ok? Entrem em contato, fiquem à vontade para pedir ajuda, para que eu possa estar dando informação. É um pouquinho mais complexo estar determinando essas fórmulas, mas não foge muito do que vocês já viram. Por quê? Basicamente é o uso de regras de 3, ok? Qualquer dúvida, entre em contato para mim poder estar ajudando. Tchauzinho, até a próxima aula.